Olá, sou a Núria Moraes, sou 11º LH2 com literatura. Gosto de ler desde pequena, desde que ofereceram-me o primeiro livro e desde essa altura que consumo qualquer tipo de livros, seja romance, seja biografias, seja ficção. Acho que os livros são uma ajuda para diversas coisas, como fugir à realidade, ou aprender vocabulário, ou simplesmente imaginar algo diferente da nossa realidade. Eu acho que não tenho apenas um livro favorito, eu gosto de diversos livros, mas tenho autores que aprecio mais que outros. Eu gosto sobretudo de Nicholas Sparks e do Raul Minha Alma, pela maneira que eles escrevem e pelo desenvolvimento que eles conseguem dar à história. Olá, eu sou a Sara Furtado, do 11º LH2. Sempre gostei de ler, desde pequena. Eu, quando estava na primária, lia muitas vezes com a minha mãe, foi a minha mãe que me ensinou a ler. E quando entrei para o 5º ano, deixei de gostar de ler, porque nós tínhamos obras obrigatórias que tínhamos de ler e eu não gostava. No 9º ano voltei a gostar de ler devido aos Lusíadas e ao Alto da Barca do Inferno, voltei a ficar interessada. A poesia, como um livro que eu trago aqui, sempre foi uma das coisas que eu mais gostei de ler. E eu posso passar a citar um dos meus poemas favoritos desde o meu livro. O Elogio das Lágrimas. Lágrima é a alma que aflora e à beira do céu medita, mas que em breve se evapora para ser vida infinita. Quando uma lágrima exprime encanto, dor, alegria, é o acordar do sublime, que dentro da alma dormia. Quanto mais amor me abrasas, mais a alma vai subindo. Chega aos olhos, solta as asas. São as lágrimas caindo. Quando em meus abraços te escondes e perguntas se te adoro. Calmo. Então não respondes? E eu olho para ti e choro. Os olhos são lábios de alma. Dor é a sede que devora. A sede com água acalma. E por isso a gente chora. Fonte perante desfeito, água divina a correr. Vem das estranhas do peito, à flor dos olhos nascer. Rega a face, corre em fio, e o seio da alma nascente. E depois do ardor do estio, primavera, novamente. Almas, raízes sepultas, lágrimas, flores despontando. Quantas belezas ocultas só se conhecem chorando. Olhos se choram de mágoa. Olham a Deus bem defito. Numa simples gota d'água vem refletir-se o infinito. Chorar é partir de mágoa, o coração aos pedaços, transformá-lo em beijo de água e a névoa d'água em abraços. Já que a sorte nos aparta, venho dar-te o coração. Chorando, inundei a carta, vê se era verdade ou não. São as lágrimas salgadas, pudera que assim não fosse. Não que depois de choradas sente-se a vida mais doce. Quando choro, e choro rola, dos meus olhos baga a baga, porque há alguém que me consola, de quem é que não me afaga? Chorar por mágoas de amor, é a divina surpresa de ter esquecido a dor. A admirar-lhe a grandeza. Chorar é rezar aos céus, fazer ato de humilde. Quem chora, acredita em Deus, confessa amor e bondade. Olá a todos, sou a Rafaela Cardoso, sou de Línguas e Humanidades, com a particularidade de ter literatura. Tenho literatura porque hoje em dia gosto imenso de livros, mas nem sempre foi assim. No primeiro e no segundo ciclo, por muito que a minha mãe tenha tentado fazer tudo e mais alguma coisa para eu gostar de ler, ela não conseguiu. Comprou muitos livros, a Fada dos Dentes deu muitos livros, mas não gostava. A escola deu-me aquela sensação que os livros eram chatos e aborrecidos e eu simplesmente não gostava de livros. Até que, na quarentena, na época do Covid, em que estávamos todos fechados em casa, e eu fiquei sem absolutamente nada para fazer, decidi que ia pegar num livro da minha mãe. A minha mãe é uma grande leitora e comecei a ler um romance. Comecei a ler um romance e fiquei simplesmente apaixonada por aquela história e por aquele mundo e por aquilo que... aquela sensação e de poder imaginar as coisas na minha cabeça. E fiquei com uma sensação completamente diferente do que eram os livros. O que era uma coisa antigamente aborrecida, chata, terrível, tornou-se uma forma de escapar à realidade
e pensar noutras coisas, e quando estou estressada com a escola, nervosa, vou ler e fico mais calma, mais tranquila. Por isso, se achas que ler é aborrecido e que não gostas, se calhar devias tentar ler. E há um mundo inteiro de livros, um catálogo gigantesco de livros de todos os temas que podes imaginar, e de certeza absoluta que vais encontrar um livro que gostes e vais perceber que ler não é aquilo que pensas. Então, vou falar de um dos meus livros preferidos, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Um livro que fala sobre uma grande famosa de Hollywood chamada Evelyn Hugo, que no início do livro vai estar no seu fim de carreira e vai descobrir uma doença, um cancro, e ela vai estar em final de vida e vai pedir para uma escritora que não é famosa, para escrever a sua biografia. Então, elas as duas, essa escritora e a Evelyn Hugo, vão começar a falar sobre a carreira da Evelyn Hugo, até para perceber como é que ela se tornou famosa. E vamos perceber que ao início ela não era rica e que veio de uma família muito pobre, que não tinha nada, e vamos perceber tudo o que a Evelyn Hugo fez para conseguir chegar à fama, e que fez coisas bizarras e assustadoras para conseguir chegar onde chegou até hoje. E vamos perceber também porque é que ela escolheu essa escritora que não era famosa e não era conhecida, e o que é que ela tem a ver com ela. Este livro é muito especial para mim porque foi o primeiro livro que me fez chorar baba e ranho e que me fez ficar acordada até às 3 da manhã, agarrada para tentar perceber o que é que se estava a passar e o que é que ia acontecer, e toda aquela história manhosa, mas que era viciante. Por isso, recomendo muito. O Silêncio é uma confissão, palavras de Camilo Castelo Branco. A verdade é que é no silêncio que os autores criam as melhores histórias e os leitores vivenciam novas memórias. Ler estar ligada com personagens e cenários feitos de papel, mas que trazem uma imensa paz. Ou não, já que chorar ao ler um livro significa apenas que o livro é de facto bom. Mergulhar numa aventura que não é tua, mas que te invade o coração como o ar invade os pulmões. Distrai dos problemas, traz-te liberdade, faz-te pensar, criar teorias ou só ficar a olhar para a parede em choque depois de uma personagem fazer uma decisão extremamente improvável. Enquanto uma pessoa que não lê só vive uma vida, o leitor vive milhares delas. Desde mitologia a fantasia com fadas e dragões, romances fofinhos a mistérios e terror. Tudo o que possas imaginar, nós leitores já experienciamos. A imparável e imbatível imaginação que mora no silêncio do quarto de um leitor leva a alma deles a lugares nunca antes vistos. Uma experiência indescritível que só podes ter se leres um bom livro. Bom dia, eu sou a Matilde Santos Almeida, da turma 11ª LH2 com literatura, e eu estou aqui para vos incentivar a começarem a ler. Como uma pessoa que a minha vida toda nunca gostei de ler, gostava de ler poesia porque gostava de perceber os sentimentos que as outras pessoas também tinham e de identificar com os meus, mas nunca decidi dar a oportunidade a um livro. Mas como eu tenho literatura, precisava de começar a gostar de ler e precisava de livros para apresentar, e houve um livro muito famoso do ano passado, que foi A Cicatriz, e muitas pessoas da minha turma leram, super aconselharam, diziam que era um livro incrível, e como é até pequeno, eu decidi dar uma chance, dar uma oportunidade, e depois disto fiquei completamente apaixonada pela leitura. É um livro com uma história pesada sobre um casal que vai de férias para o Brasil e acontece uma desgraça, e eu fiquei realmente sentida, como se deixasse uma cicatriz para o resto da minha vida, como uma lição, com uma aprendizagem muito boa. Depois li o meu primeiro thriller, que é mais um livro sobre suspense, mas é o meu livro favorito, é o Verity. É uma história pesada, macabra, mas eu realmente gostei, e é um ótimo livro de passagem de romances para thrillers sobre suspense, porque envolve romance, envolve cenas assustadoras, envolve mistério, e eu achei um ótimo livro de passagem. É um livro que eu dei 5 estrelas, para mim é um 6, é um 7. É o meu livro favorito, super relia, super aconselho toda a gente a ler, porque é realmente um livro incrível e que eu acho que quem adora mistério vai adorar, mas
quem não gosta tanto de mistério e não tende tanta coisas assustadoras, criminais, talvez não aprecie. Olá, hoje vamos falar sobre este livro que Isto Acaba Aqui, da Colleen Hoover. É um livro que foi muito marcante para nós as duas, onde aborda temas muito importantes de ser falados, como a violência doméstica. Basicamente, este livro conta a história de Lily e Ryle e como estes conheceram. E Lily teme que a violência doméstica continue ao longo da sua família, pois quando está com Ryle descobre que fica grávida e não quer que a sua filha sofra de violência doméstica, tal como ela e a sua mãe, pois quando se aproxima de Ryle, ele mostra-se que é violento e por isso quando a filha nasce, mesmo no fim do livro, ela diz que isto vai acabar com elas, dado o título do livro, Isto Acaba Aqui, pois não quer que a violência continue para a sua filha e assim sucedidamente. Há uma sequela que é o Isto Começa Aqui, também relevante para a história. Sim, que dá aquele aconchego que todos queremos, os leitores querem, porque o livro vai acabar bem. Pronto. E aconselhamos muito a leitura. Também já saiu o filme em agosto de 2024, do Isto Acabava Aqui, e por isso recomendamos muito a vossa leitura. Olá, eu sou o Ricardo e venho-vos apresentar o livro Sem Rede. Sem Rede é um livro de autoria de Margarida Fonseca Santos. Margarida, nascida a 29 de novembro de 1960 em Lisboa, publicou o seu primeiro livro em 1995. A partir daí, nunca mais parou de escrever. De momento, escreve para crianças, adultos e para o teatro. A editora deste livro é a editora Fábula, a sua coleção A Escolha é Minha e a data de publicação é em março de 2018. O livro começa com uma breve afirmação de Nelson Mandela, dizendo que a coragem não é a ausência do medo, mas sim a ultrapassagem dos medos. O enredo da história vai-se desenvolvendo a partir dessa frase, podendo ser possível ver uma ultrapassagem de diversos medos, desenvolvimento de amizades e a conquista de uma coragem necessária para a sobrevivência dos personagens. Esta é uma história sobre a importância da entreajuda e da esperança na vida de cada um. Pessoalmente, gostei do livro. Recomendo a sua leitura. Não é muito grande, nem difícil de entender no vocabulário. Olá, eu sou a Leonor da 10ª LH2 e hoje vou-vos contar um pouco sobre o livro que eu andei a ler. Já pensaste como o poder pode mudar uma pessoa? O Rapaz no Cimo da Montanha, de John Boyne, mostra-nos como o ambiente onde crescemos pode influenciar quem nos tornamos. Este livro conta a história de Pierrot, um menino franco-alemão que, após perder os seus pais, vai viver com a sua tia para os Alpes. A casa onde ele vai viver não é uma casa qualquer, pois pertence a Adolf Hitler. Aos poucos, Pierrot é influenciado pelo regime nazi, deixando para trás toda a sua inocência e tornando-se uma pessoa completamente diferente. Esta história ensina-nos que o ambiente onde crescemos pode definir quem nos tornamos. Pierrot começa por ser um rapaz bastante bondoso, mas por ser rodeado de ideologias extremas, perde toda a sua humildade. Mostra também como é fácil sermos moldados pelo poder e pela pressão do grupo. Eu gostei bastante deste livro porque ele faz-nos pensar até que ponto é que o nosso caráter é realmente nosso. Será que no dia a dia também somos influenciados e nem sequer percebemos? A história prende-nos do início ao fim com perguntas bastante difíceis e com temas bastante interessantes. Olá, bom dia a todos. Hoje é o Dia Mundial do Livro e hoje eu vou falar sobre a minha experiência com livros. Eu era uma pessoa que não gostava de ler, que não lia muitos livros e nem sequer lia. Mas a partir do momento que eu tive a minha primeira leitura, foi uma experiência incrível e eu consegui contatar com esse mundo que então eu não gostava. Tipo, não era pra mim. Mas assim que eu tive a minha primeira experiência, que foi um livro maravilhoso, que foi um mangá, mas o nome é Tokyo Ghoul, que foi uma experiência incrível, porque fala sobre a mente em si, porque é uma pessoa que realmente sofreu muito, mas ainda assim conseguiu se manter de pé, por mais de muitas coisas, e abriu meus olhos, eu consegui sair e fugir da realidade. Então foi aí que eu percebi que ler livro pode ser uma fuga da realidade incrível. Eu comecei a ler e não conseguia parar mais, e foi uma experiência incrível, e Feliz Dia Mundial do Livro. Olá, hoy es Día del Libro y voy a hablar sobre la lectura. La lectura te relaja,
diminui estrés, te diverte, aprende cosas nuevas como nuevas culturas, nuevas cosas sobre la naturaleza y nuevas lenguas. Me gusta leer para viajar estando en mi casa, en mi sofá o en mi habitación sin salir de donde estoy. Mi autora favorita es Clarice Lispector, una brasileña nacida en Ucrania. Me gustan muy sus contos. Mi cuento favorito es Silencio, que nos hace refletir. Hola a todos, hoy es el Día Mundial del Libro. Quiero recordarlos lo importante que es leer. La lectura nos ayuda a pensar, a imaginar y a conocer otros mundos y culturas. Además, nos ayuda a relajar y a mejorar nuestra forma de pensar y expresarnos. A mí me gusta leer porque me hace soñar, reflexionar y a olvidar de las preocupaciones por un momento. Por eso, animo a todos a descubrir el placer de la lectura, porque un buen libro puede cambiar nuestra vida. ¡Feliz Día Mundial del Libro! Hola, hoy es el Día del Libro y para celebrar hice un poema que tiene como tema la magia de leer. Leer es mágico, nos lleva a viajar, mundos distantes podemos explorar. En libros hallamos historias profundas, sueños y vidas que el alma inunda. Cada palabra un verso elegante que nos abre puertas a lo fascinante. En noches tranquilas o días brillantes, leer es un arte que siempre es constante. Con cada libro, un mundo que crece. La mente se eleva, el corazón enriquece. La magia de leer nunca se desvanece. Nos envuelve y brilla, con cada página aparece. Historias que laten en cada rincón. Nos hace soñar con gran animación. ¡Feliz Día del Libro!